Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com componente curricular de Geografia. Nós vamos estar falando sobre as interações entre os trabalhadores do campo e da cidade. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre algumas revoluções que aconteceram até chegarmos nos dias de hoje, você se lembra? Nós falamos que essas mudanças trouxeram consequências, tanto para o campo quanto para a cidade. Nós vimos que o ser humano foi substituído por máquinas. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas interações. Leia junto comigo. Os contrastes no espaço rural brasileiro. As atividades da agricultura e da pecuária são praticadas de maneiras diferentes entre as propriedades rurais do Brasil. Existem propriedades que desenvolvem uma agropecuária moderna, enquanto outras praticam uma agropecuária tradicional. Contudo, tanto a agropecuária moderna quanto a tradicional são muito importantes para o nosso país. O quadro abaixo apresenta algumas diferenças entre a agropecuária moderna e a tradicional. Então vamos lá. Vamos começar vendo aqui a agropecuária moderna. Características: ela tem o cultivo com o uso de máquinas, que são tratores, semeadeiras, colheitadeiras e etc. A aplicação de adubos e fertilizantes para melhorar a qualidade do solo. Então, eles utilizam alguns tipos de medicamento, de fertilizantes. Uso de sementes melhoradas geneticamente, algumas feitas ali até em laboratórios. Aplicação de vacinas e medicamentos nas criações de animais. Essas medidas elevam a produção das lavouras e das criações. Então, tudo isso que essa agropecuária moderna utiliza faz com que o seu produto seja melhor e com que ele seja maior, a produção seja maior. Já na agropecuária tradicional, vamos ver, é o uso de instrumentos simples. Olha, nas duas imagens é a mesma coisa, estamos falando da colheita. Só que na de baixo, nós temos ali o homem fazendo o seu arado, fazendo a sua colheita, utilizando ali uma ferramenta manual junto com os seus cavalos. Plantio e colheita realizados manualmente ou com auxílio de animais. Animais criados soltos e sem maiores cuidados. Essas medidas resultam em pequenas produções, mas são fonte de renda e subsistência para muitas famílias. Então, existe ali o pequeno agricultor, o agricultor tradicional que vai utilizar dessa forma, ele também é importante, só que sua produção ela não será tão grande quanto a da agropecuária moderna. Em nosso país, existem indústrias modernas que empregam tecnologia altamente desenvolvida, como a indústria de aviões, telefones celulares, computadores, automóveis e medicamentos. Há também indústrias que empregam técnicas tradicionais como as pequenas fábricas de doces e confecções, etc. Grande parte dos estabelecimentos industriais brasileiros é composta de pequenas e médias indústrias. São elas que empregam a maioria dos trabalhadores nas atividades industriais. As grandes indústrias, muitas dessas empresas, elas são multinacionais, vêm sendo cada vez mais automatizadas, substituindo parte dos trabalhadores por máquinas. Esse fato tem obrigado muitos trabalhadores a procurarem emprego em outras atividades. Automatização é a utilização de máquinas como robôs e computadores para substituir o trabalho humano, visando agilizar na produção, como essa imagem retratada para vocês. E a multinacional é a empresa que produz, vende
ou somente vende seus produtos em países diferentes. Em geral, as multinacionais se caracterizam por serem altamente lucrativas. Atualmente, a atividade industrial no Brasil apresenta-se bastante desenvolvida e diversificada. Em nosso país estão presentes os três principais tipos de indústrias. Veja a seguir. Então, nós vamos ver aqui agora 3 tipos de indústrias, tá? Que são fundamentais e são as que estão presentes no nosso país, o Brasil. A primeira delas é a indústria de base. Marque aí na sua folhinha de estudo, indústria de base. O que são, ou quem são, o que elas fazem? A indústria de base, elas são aquelas que atuam na transformação de matéria-prima bruta em matéria-prima para outras indústrias. Com esse aspecto, temos o exemplo das indústrias siderúrgicas, transformando minério de ferro em diversos outros produtos de mineração, química e petroquímica. Okay? Então, nós estamos falando aqui aqueles ali que fazem também o extrativismo, que busca ali lá na terra ou na plantação, nas árvores, busca ali no natural para poder fabricar ou fazer algo e mandar para outras indústrias. Vamos fazer um exemplo aqui, pensar? O palitinho do picolé que você chupa, ele teve que passar por vários processos. Para o picolé chegar até você, ali no carrinho onde você compra, né, do vendedor, teve que ter vários processos. O primeiro deles foi o quê? A extração da madeira, que foi retirada de uma árvore, certo? Lá na indústria base. Essa madeira foi enviada para uma outra indústria. Nessa indústria, eles fazem vários utensílios feitos de madeira, inclusive aquele palitinho que é feito picolé. Tendo feito esse palitinho, ele vai agora para outra indústria, uma que faz o picolé e vai montar ali, gelar, para então mandar esse picolé para o vendedor. Então, olha, é uma série de processos que acontecem e a primeira delas é a indústria de base. Indústrias de bens de consumo. Nessa categoria industrial, o objetivo é a produção direcionada ao consumidor final. Para a fabricação de mercadorias que atenda esse mercado, é preciso utilizar matéria-prima oriunda da indústria de base. Esse tipo de indústria divide-se em duas, que são as indústrias de bens duráveis, que é responsável pela produção de mercadorias de grande vida útil, ou seja, longa durabilidade, como automóveis e eletrodomésticos. Okay? Então, as indústrias de bens de consumo, elas vão se dividir em duas categorias. A primeira que nós acabamos de ver são as indústrias de bens duráveis, aquelas que vão ter uma vida útil maior. 2 exemplos que nós vimos aí, os carros, né, os automóveis e os eletrodomésticos. Ou seja, a gente compra uma geladeira, por exemplo, eu não quero uma geladeira para amanhã eu ter que comprar outra, não é mesmo? Nós queremos uma geladeira que eu vou conseguir pagar, que eu vou conseguir utilizar e que ela vai ficar um bom tempo na minha casa, na minha família. Um computador também, tudo isso aqui então se encaixa na indústria de bens duráveis, ok? Automóveis, eletrodomésticos, são 2 exemplos. Indústrias de bens semiduráveis produzem artigos que oferecem uma vida útil média, como roupas, calçados, celulares, entre outros. Então, nós temos aqui, olha, 3 exemplos. Primeiro, a fabricação de roupas. A gente compra roupa, nós também não queremos que ela acabe no dia seguinte. Usou, acabou. Não. Nós precisamos, principalmente uniformes, né? Vamos pensar no nosso uniforme. Imagina se eu tivesse que comprar um uniforme todos os dias. Então, ele tem que ser semidurável, ele tem que durar um período comigo, meses, ou talvez até anos, ok?
Temos aqui os calçados também sendo representados para vocês. Mesmo princípio da roupa, tá? Aqui nós temos a fabricação do solado do sapato e aqui já está sendo feito, nessa outra imagem, a parte final desse calçado, tá? O manuseio final ali. Vocês conseguem observar que aqui ele já vai ser o quê? Encaixotado para ser levado aqui, ó, as caixas. Para ser levado para onde? Para as lojas. Indústrias de bens não duráveis agora que nós vamos ver, tá? As indústrias de bens não duráveis, elas são encarregadas pela produção de bens perecíveis, cuja durabilidade é rápida, como o ramo de alimentos e medicamentos. Então, aqui agora nós estamos falando de produtos que não vão durar muito tempo, certo? Que é o exemplo aqui da laranja. Foi colhida a laranja, ela tem um período útil. Ela vai apodrecer se ela ficar ali na minha geladeira ou na minha fruteira por um mês. Ela não consegue durar tanto tempo, então ela tem que ser consumida rápido. A mesma coisa aqui, os de cima, olha, nós estamos vendo aqui, ó, iogurte, por exemplo. Você abriu, tem que ser consumido rápido. Enquanto ele estiver lacrado na geladeira, ele ainda dura ali alguns meses. Abriu, acabou. É 1 a 2 dias. E olhe lá se não for no mesmo dia, certo? Então, são materiais, são bens não duráveis. Indústria de bens intermediários. Essa indústria, ela fabrica máquinas e equipamentos para outras indústrias ou para a empresa em geral, como as indústrias de autopeças, que fabricam componentes para as fábricas de automóveis, ônibus e caminhões. Então, veja só, nós temos lá a fábrica de automóveis, mas tem a montagem do automóvel, certo? Mas tem lá uma peça muito grande, como essa aqui que nós estamos vendo no início, ou um motor, ou um parafuso diferenciado, que veio de outra indústria, veio de outro lugar. Então, ela passou por mais de uma indústria aqui, tá? Aqui nós estamos vendo também a transformação, olha, do ferro, transformando o ferro ali na peça, no material para ser moldado. Agroindústria familiar. O importante trabalho nas agroindústrias é a chamada que se refere ao trabalho das famílias camponeses que cultivam pequenas áreas de terra, beneficiam e distribuem sua produção ao mercado consumidor regional, nacional e internacional. Além de estimular a cultura local, a agroindústria familiar melhora a qualidade de vida dos produtores no meio rural. A produção inclui derivados de leite, mel, salames, pães, bolos, biscoitos, bebidas doces, conservas, frutas, verduras e legumes. Essa atividade abrange também a produção de flores e mudas de plantas. Esse tipo de produção industrial pode ser feito em cooperativas, onde o trabalho, os equipamentos e os rendimentos são divididos entre os produtores cooperados. Então, nós temos aqui, olha, um exemplo de alimentos, né? Foram feitos ali na cooperativa e é a agroindústria, envolvendo então aqui esses tipos de alimento, leite, mel, salame. Vamos à nossa atividade. Observe a seguir, depois realize as atividades propostas. Então, vimos aqui, né, algumas mudanças, alguns tipos de indústrias e nós vamos, com base nesse estudo, responder essas questões. Então, temos duas figuras, A e B. Relacione as fotos ao tipo de agropecuária que cada uma delas representa. Temos aqui 2 quadrinhos e vamos ver a qual cada uma representa. Agropecuária moderna e agropecuária tradicional. Qual aqui vai ser a agropecuária moderna? Que utiliza máquinas, menos mão de obra. Vai ser a imagem B. Ali nós conseguimos ver
as máquinas fazendo a colheita. E a agropecuária tradicional, que é aquela que usa ferramenta manual, utiliza-se mais o homem para fazer o trabalho, é a imagem A. B. Escreva 2 características da agropecuária moderna e 2 da agropecuária tradicional em nosso país. Vamos lá. A moderna, nós já vimos ali em cima, ela usa máquinas. Coloca aí. Outra coisa que a moderna faz. Vamos pensar ali com sua criação, quando se trata dos animais. Ou até na terra, ela usa o quê? Adubos, né? Diferentes. Ela utiliza também a vacina para os animais. Então, vou colocar aqui as vacinação. Ela cuida de maneira diferente. Agora, a agropecuária tradicional. Vamos ver algumas características aqui. Qual que é a primeira delas? É o uso o quê? De ferramentas manuais. Vamos colocar ferramentas manuais. E se ela usa ferramentas manuais, ela vai usar mais pessoas, mais gente para fazer ali aquele trabalho ali, ok? Então vamos lá, converse com sua família e verifique se o município onde mora existem indústrias. Informe-se sobre quais são os produtos que elas fabricam. Anote alguns exemplos. Aqui em Valadares nós temos algumas indústrias. Um exemplo delas é fábrica de macarrão, por exemplo, nós temos, ok? Questão 3. Identifique o tipo de indústria onde estão fabricados os produtos apresentados nas fotografias, justifique sua resposta. Então, nós temos aqui a indústria metalúrgica, linha de produção de motos. Ela está dentro das indústrias de bem duráveis, porque ele tem durabilidade. Indústrias de motores para automóveis. Elas estão na indústria de bens intermediários. Elas duram, mas elas também estão fabricando o quê? Para automóveis, ônibus e caminhões, que são usados constantemente. Então, a durabilidade dela é média, intermediária. E indústria metalúrgica, que está dentro da indústria de bens duráveis, com uma vida útil maior, como automóveis e eletrodomésticos. Então, pessoal, nós vamos parando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Façam a anotação, responda corretamente as suas atividades e, se tiver dúvidas, assista essa aula novamente no nosso canal do YouTube. Outra coisa que você precisa fazer é acessar o nosso portal, onde encontramos todas as nossas atividades. É muito fácil. Aponte a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aqui, ó, no cantinho, e você será direcionado. Até a próxima, pessoal!